Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas. Esse é o último vídeo do ano, daqui a pouco vai ser Natal, Ano Novo, férias. E daí eu escolhi um tema que simbolizasse esse momento, e esse tema é a comida, é a culinária. Bem, eu não sou muito ligado em comida, né? Quer dizer, eu sou ligado em comer, mas não tenho nenhuma sofisticação. E daí, ao ler esses livros e assistir esses filmes, eu comecei a entender que a culinária tem três dimensões principais, né? Tem o ato de fazer a comida, né? Depois apreciar essa comida e compartilhar a comida com os amigos, né? Então esses livros tal, que eu vou comentar tem muito a ver com isso. O primeiro livro é esse daqui, que é do Alton Brown, Feasting on Asphalt, que seria alguma coisa como banquete no asfalto, né? Esse cara aqui, ele é parece que ele tem eu não assisti, né? Ele tem um programa na TV com esse nome. Esse aqui foi a segunda temporada, esse livro é sobre a segunda temporada, que foi feita em 2007. E ele saiu de moto, né, ele e uma equipe, subindo, né, do sul até o norte dos Estados Unidos, mais ou menos 3.000 quilômetros em um mês. E eles foram acompanhando o rio Mississippi e eles foram parando em pequenas cidades, então tentaram fugir das grandes highways e também de lugares turísticos, né, fugindo de lugares turísticos. Eles foram tentando encontrar esses restaurantes e mercadinhos, sorveterias que ficavam no meio na estrada, né, tentando encontrar o que ainda havia de autêntico, né. Daí eles vão parando e vão comendo, né, sei lá, carne num lugar, hambúrguer, peixe, rosquinha, sorvete, bebida, e vão aprendendo e curtindo isso, né. Ele vai conversando com as pessoas, ouvindo as histórias. E às vezes fala até sobre os móveis, né, que são usados em algum lugar, sempre lugares pequenos. E tem esse nome, né, banquete no asfalto, porque às vezes eles chegavam num lugar e estava muito cheio, né, de locais, e daí eles pegavam as mesas e comiam no asfalto, né, na rua, né, daí por isso tem esse nome, né. Então esse aqui é o primeiro livro. O segundo livro é esse aqui, Forks. Esse cara daqui, né, que é o Alan Carr. Ele, em 2005, ele já tinha se divorciado e daí estava meio perdido na vida, não sabia o que fazer. Daí, o de sempre, né, pegou uma moto e saiu durante 3 anos para visitar 35 países, né? Basicamente, esses países eram países da América, da África e do Oriente Médio. É interessante o nome que ele escolheu, né, Forks, porque Forks significa garfo, que pode ser o garfo de comida, ou pode ser o garfo da motocicleta, né, aquela peça da motocicleta que fica na frente, né, na roda dianteira, e também pode servir, né, em inglês, pode servir para falar sobre uma bifurcação, né, sobre uma forquilha que você tem numa estrada que você tem que decidir se você vai para um caminho ou vai para o outro, e também simbolizando as escolhas que você faz na vida, né. Interessante que ele a viagem demorou 3 anos e o livro demorou mais do que isso, né, passou acho que 4 anos para conseguir encontrar o tema perfeito para esse livro, né? E daí ele ficou pensando sobre o que tinha acontecido durante a viagem, e segundo ele aprendeu que o que foi importante foram as conexões que ele fez com as pessoas que ele conheceu. E aparentemente, assim, para ele, isso ficava muito aparente, muito forte durante as refeições. Então, ele acabou descobrindo que se ele falasse sobre a comida dos países, né, ele estaria falando sobre o que ele conheceu por ali. Então, cada capítulo é sobre um país e tem uma receita característica daquele país, né? No caso do Brasil, ele escolheu a moqueca, daí cada país ele escolhe uma comida diferente. E é um livro muito bem cuidado, porque cada capítulo tem um monte de fotos legais sobre o lugar, sobre as pessoas, tem as receitas, né, que ele propõe, tem fotografia de cada comida que ele conseguiu reconstruir, por isso que demorou tanto para fazer. O outro livro que eu tinha comentado antes, que é o Feasting on Asphalt, também é assim, né? Também tem cada capítulo, cada lugar que ele parou também tem uma receita, tem o nome do estabelecimento onde ele parou, com coordenadas de GPS, e as receitas às vezes são receitas que as pessoas passaram para ele só copia, às vezes ele adapta, porque às vezes são ingredientes difíceis, e às vezes a pessoa não quer dizer para ele qual é a receita exata e ele tenta recriar. Então tem vários tipos, né? Os dois têm receitas. Outro livro, também com um monte de receitas, esse aqui,
que é The Culinary Cyclist, que é a ciclista culinária ou ciclista culinário, que é um livro de receitas e uma companhia para a boa vida, né? E é legal, esse aqui não tem fotos, mas ele tem ilustrações, né? É uma mulher, ela é responsável pela escrita e a outra pelas ilustrações, são bem legais também. Um livro bem bonitinho. Esse aqui fala mais sobre a culinária e o dia a dia, né? Como que a gente deve ter prazer e desde o café que a gente toma, pode ser uma coisa bem simples, mas só para quando você para e de manhã e toma um café e olha para sua janela, depois à noite também quando vai dormir, toma um chá, e durante o dia, né? E como ela fala muito de bicicleta, né? Daí também dá dicas, né? De como carregar as coisas na bicicleta, tentar sempre comprar localmente, falar com os produtores, e até como fazer uma festa, né, para os ciclistas e para você mesmo. Então sempre tem que se preocupar com o volume e como que você vai levar uma comida sem desmanchar, presentes que você pode dar, né, potes com comidas, você virar uma especialista, né, um especialista em alguma sobremesa marcante, como um bolo de chocolate que você pode levar de bicicleta para qualquer lugar. Então muito legal, assim, muito inspirador. A maior parte das receitas são vegetarianas, né? E sem glúten, mas ela comenta muito, embora ela diga assim, eu estou fazendo isso porque é o tipo de comida que eu aprendi a comer na minha casa, mas a gente não deve ter... A comida deve ser um momento de prazer, né? A gente não deve também ficar muito preso a regras, né? Então é legal que ela tenha uma comida saudável, mas sem muitas regras, sem muitas leis. Legal. Outro livro sobre receitas, esse aqui, que é do Matthew Forte, que é Eating Up Italy, que seria Devorando a Itália. Esse cara aqui, ele é um inglês, mas ele passa 3 meses rodando de Vespa na Itália, que ele vai do sul até o norte, mais ou menos 1.500 quilômetros. No começo, lá no sul, onde as estradas são mais simples, ele faz com uma moto, uma Vespa de 50 cilindradas. Depois ele passa para uma outra Vespa de 125 cilindradas para conseguir andar nas estradas, nas highways. E esse cara vai parando, né, em todos os lugares também. Aqui ele vai em lugares um pouco mais chiques, né, que ele já sabe de antemão. E daí ele vai conhecendo as comidas do local e o modo de preparo. Daí ele comenta muito características sobre a comida italiana, né, onde as pessoas se preocupam mais com a qualidade dos ingredientes do que com colocar muita coisa ali na comida. Também, né, que ele diferencia um pouco a comida italiana da comida inglesa e da francesa, que ele diz que na Itália a culinária italiana vem do povo, né, de pessoas que inventaram uma comida que podia sustentá-los durante o trabalho, e era o que tinha por ali. Ao contrário da culinária inglesa e a culinária francesa, que já vem de cima, né, da nobreza inventando pratos. Então ele comenta como isso é bem diferente. Ele comenta muito aqui sobre um movimento chamado Slow Food, né, que é ao contrário de fast food, né, seria comida lenta, comida devagar, que é um movimento que preza pela comida bem feita, um movimento que foi criado nos anos 80 lá na Itália, e que preza pela comida bem feita e comer com cuidado e com prazer, né? E o que me lembrou, né, que eu ouvi falar desse slow food no começo dos anos 90, porque tinha uma banda que eu gostava, brasileira, que chamava Nouvelle Cuisine, né? Também tem a ver com comida, né? Nouvelle Cuisine é a nova cozinha, né? Que é um movimento também que começou nos anos 70 lá na França, né? De comida mais leve e mais bonita e tal. E esse Nouvelle Cuisine cantava músicas de jazz, tocava música de jazz. E o segundo disco deles, né, de 91, se chama Slow Food. E daí na época eu descobri que era Slow Food por causa do nome, né? Eu não me lembrava, mas eu fui dar uma olhada na discografia do Nouvelle Cuisine, e no primeiro disco eles têm uma música chamada Rickshaw, né, que é aquela bicicleta que você pedala, né, e leva as pessoas, tal, né, carrega as pessoas, aquele triciclo, né, que carrega as pessoas, e que chama Pussy Pussy em francês. Eu também não sabia, mas como a música é em francês e não tem a letra escrita, eu não consigo entender o que eles falam, então não sei se estão falando bem ou mal. Eu conheci esse Nouvelle Cuisine porque eles gravaram uma música junto com a Marisa Monte, que também fazia sucesso, ou começou a fazer sucesso no final dos anos 80, e a Marisa Monte tem também a ver com música, né? O primeiro disco dela tem a música Comida, né? Assim, como que é? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Falava sobre comida. Também tinha a música Chocolate, né? Do Tim Maia, Eu Só Quero Chocolate. E daí eu estava lembrando dessas bandas que eu gostava no final dos anos 80, que
né, Nouvelle Cuisine, Marisa Monte, tinha um outro que eu gostava muito também, que era o Blues Etílicos. Blues Etílicos não tem muito a ver com comida, mas é a bebida, né, o blues regado a álcool. Olha para ver assim, o que os jovens tinham que aturar, né, entre aspas, no final dos anos 80, né, jazz com Nouvelle Cuisine, música de qualidade com Marisa Monte, blues com Blues Etílicos, era muito, muito legal. Um outro livro também com receitas e com culinária, esse aqui, Dirty Dining, da Lisa Thomas. Esse dirty é sujo, né? Mas dirty também é por dirty biking, que é andar de moto ou de bicicleta na lama, né? É fazer trilha, né? Daí eles fizeram uma brincadeira com dirty dining, que é janta ou jantar no sujo, alguma coisa assim. Mas é porque eles essa aqui é a esposa, né? Mas eles são um casal que está há 14 anos rodando de moto pelo mundo, e ela, nesse livro também, cheio de fotos e receitas, como os outros que eu mostrei, nesse livro ela conta, assim, é bem prático, né? O que você deve levar na moto, né? Assim, comidas que não estragam, que não quebram, os temperos, né? Para você comer quando a comida não está muito boa. E depois como fazer comida na estrada, comida rápida, depois de um dia de aventura, você está lá no meio do deserto, no meio da selva. E ensina até coisas bem simples, né? Como fazer arroz, como fazer um peixe, macarrão com sardinha enlatada, muito, muito prático e muito bonito, né? Assim, também, como todos os outros, né? Eles misturam receitas, mas são diferentes, né? O primeiro que eu comentei, ele fala sobre restaurantes de beira de estrada, o outro fala sobre restaurantes chiques italianos, o outro fala sobre comidas típicas de cada país, a outra fala sobre como você consumir localmente na sua casa se você for um ciclista, essa daqui em camping, é cada pessoa com um aspecto um pouco diferente, né? Bem, indo um pouco agora, deixando um pouco as músicas e os livros de lado, queria falar um pouco sobre vídeo, né? Primeiro, queria falar, né? Eu não assisto muito, mas tem um programa do Olivier, que é aquele francês que mora no Brasil há muitos anos, tem um programa de comida na TV. E às vezes eu assisto alguns programas, mas eu vi, esses em particular eu não assisti, mas eu vi que ele teve uma temporada em 2010 em que ele andava de moto com a filha dele na França, e depois em 2014 que ele fez também uma viagem de moto pelo Atacama, mas em geral ele é bem conhecido por chegar nos lugares de Fusca. Os programas que eu assisti eu gostei muito, né? E o que eu acho mais legal assim é que alguns eu gostei muito e outros eu não gostei tanto, achei ele chato, e para mim isso é um grande elogio, né? Porque às vezes esses programas de TV são muito pasteurizados, sempre exatamente iguais, né? E o fato desse programa aqui, um dia você achar legal, outro dia você não achar tão legal, é como se fosse um amigo seu, que às vezes ele está animado, às vezes não está, às vezes você está animado para suportar ou não. Então eu acho bem legal, né? Pena que eu não assisti. Um personagem, né, de filme que era motoqueiro e que era cozinheiro também, é o Bradley Cooper, no filme Pegando Fogo, né, que é Burnt. Ele também, né, ele é um cara, nesse filme, ele é um cara, um super cozinheiro, famoso e tal, mas ele é um bad boy, é meio barbado e anda de moto com jaqueta de couro e briga com as pessoas, mas no fundo mostra um pouco essa questão do perfeccionismo, né? Ele não consegue lidar muito bem com o perfeccionismo dele e com as sensações muito fortes que a comida traz. E daí o filme é sobre isso, sobre ele aprender a trabalhar com os outros e a relaxar um pouco, né? Bem, sempre esses filmes de sempre. A outra personagem, que é uma motoqueira e cozinheira também, é a Colette Tatu, que é do Ratatouille, que também é a mocinha e é toda independente, forte, inteligente, e é a que melhor cozinha lá no desenho, né? Também eu gosto muito dela, que ela é motoqueira. E queria falar sobre alguns filmes que não tem exatamente a ver com motos, mas tem um pouco. Um filme chamado Perfect Sense, que é o sentido do amor, em português, que é um filme com Ewan McGregor e Eva Green. O Ewan McGregor é bem famoso por ser motoqueiro, por ter dado a volta ao mundo e tal. Nesse filme, né, ele anda de bicicleta, então tem um pouco a ver com duas rodas. E é um filme um pouco pesado e um pouco triste, e é uma meio ficção científica. Ele mostra um mundo, né? O Ewan McGregor é um cozinheiro, mas mostra um mundo onde, por alguma razão, começa a ter uma epidemia no mundo e as pessoas vão perdendo os seus sentidos, né? Então elas perdem o aroma, o paladar, a audição, né? Daí gradativamente ao longo do filme as pessoas vão perdendo
E imagina para um cozinheiro isso, né? Fazer uma comida onde as pessoas não sentem mais o aroma. Isso é bem interessante, né? Porque parece uma coisa besta o aroma, mas as pessoas, quando as pessoas perdem o aroma no filme, elas vão perdendo as suas memórias, vão perdendo muitas emoções, né, ligadas a essa memória. Bem legal, bem triste, um filme reflexivo, mas também vai mostrando assim, vai tirando coisas que nós achamos que são garantidas e a gente vai tentando, quando a gente vai perdendo algumas coisas, a gente vai procurando coisas mais importantes ainda, né? Então esse é o filme, né? É sobre isso. Um outro filme que eu gosto muito, né? É Sem Reservas, No Reservations, com a Catherine Zeta-Jones. E ele está aqui porque ela é a mulher mais bonita do mundo e eu tinha que dar um jeito de colocá-la aqui nessa história e eu adoro muito esse filme também. Também, ela é uma cozinheira bem conhecida e perfeccionista e obsessiva e estressada. E daí começa a acontecer algumas coisas na vida dela, ela tem que cuidar de uma sobrinha que ficou órfã e conhece um cara, né, que é cozinheiro, mas gosta mais de comida italiana, ele é mais intuitivo. E também ela vai aprendendo que, é claro que você precisa prezar pela qualidade na hora de fazer um bom trabalho, mas também tem que aprender a relaxar e aproveitar a vida. Então esse é um filme, que é uma comédia romântica, mas eu acho bem legal. Acho que é mais que uma comédia romântica, né? É um filme sobre a evolução espiritual e pessoal. E tem um pouco a ver com mobilidade, porque eles vão andando pela cidade para procurar temperos e ervas e peixes, daí aparece bem eles se movendo pela cidade. O último filme, que eu deixei como sobremesa, é O Chocolate, de 2000, que é com a Juliette Binoche, com Johnny Depp, e ela, no filme, ela é uma moça que anda com uma filha, né? E elas vão de cidade em cidade, se passa nos anos talvez 40 ou 50, andando de cidade em cidade, levando chocolate, com receitas especiais e receitas que podem modificar a pessoa, né? A pessoa pode voltar a amar, aproveitar a vida, a ter desejo sexual, né? E relaxar e cuidar de si mesma. E como esse chocolate é usado como essa transformação na vida das pessoas, né? Daí também tem a ver com mobilidade, porque ela e a filha vão de cidade em cidade, e o mocinho, né, que não é tão importante, mas é o Johnny Depp, que é um cigano também que vai andando de barco e tocando músicas, né? Por falar nisso, uma das coisas que eu gosto do filme é a música, que é Minor Swing, do Django Reinhardt, mas o que eu acho curioso é que toda vez que eu escuto essa música, que eu gosto muito, eu fico esperando começar uma outra música, que é aquela Put On The Ritz, né? Que é uma música bem famosa também, que foi feita anteriormente. Eu não entendo muito de harmonia, de alguma coisa, mas talvez elas tenham a mesma harmonia, alguma coisa que uma, mas sempre que eu escuto uma, eu fico esperando a outra, né? Bem, então era isso, eu queria falar sobre comida e aproveitar esse momento de final de ano, né? Como eu falei assim, eu sou bem relaxado em relação à comida, acho que não consigo dar o valor, e vamos ver se eu aprendo um pouquinho com essas pessoas que se deram ao trabalho de fazer esses filmes e essas músicas e esses livros tão legais e tão bem feitos, né? E acho que eu aprendi um pouquinho, como eu tinha falado antes, né? Que comida tem a ver com isso, né? Tem a ver com a busca da qualidade e de fazer as coisas com cuidado, com amor. Também tem a ver com prazer, com você relaxar e aproveitar as coisas, né? E as coisas boas da vida. E tem a ver com congregação, né? Encontrar outras pessoas e compartilhar as coisas com as outras pessoas, né? Bem, eu tenho muito que aprender nessas três coisas ainda, né? De relaxar e fazer algumas coisas com mais cuidado e principalmente eu não sou uma das pessoas mais hábeis socialmente que eu conheço, mas vamos nessa, né? Bem, era isso que eu tinha para falar. Boas festas para todos. Até a próxima. Tchau.